Olá, tudo bem? Meu nome é André e hoje eu vou explicar para vocês como funciona o método Fluir de idiomas. O método Fluir é uma metodologia desenvolvida para o ensino de idiomas. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele tem foco em produtividade nesse processo de aprendizagem. Produtividade para mim é a junção de diversão e resultado. Então você pode ter uma aula que tem muito resultado, mas seja uma aula maçante, que você não curta, e pode ter uma aula que seja muito divertida, mas você reteve pouco daquilo que você aprendeu. Então, juntando essas duas coisas, você tem uma produtividade muito melhor, porque você tem realmente gosto por aquilo que você faz, né? O principal objetivo do inglês, ou de qualquer outra língua que você for falar, é a comunicação, é você falar. Isso parece óbvio, mas nem todo mundo faz. Então, o meu principal objetivo é que o aluno fale mesmo, para que eu possa trazer essa confiança dele. Eu sempre costumo dizer que eu vou colocar inglês nele, sim, eu vou colocar um idioma nele, sim, mas mais do que isso, eu quero tirar o idioma de dentro dele, daquilo que ele já reteve, daquilo que já está dentro, para ele ter confiança na hora de se expor, na hora de conversar. Então, é a junção dessas duas coisas, diversão e resultado, e a junção de falar, mas falar com confiança, falar com destreza, falar com naturalidade, tá? É essa a ideia de produtividade que eu quero passar para vocês dentro da metodologia do método Fluir. Outra coisa que é parte do método Fluir hoje é um inglês que eu chamo de inglês que você realmente vai usar. Esse inglês útil, ele parte das suas necessidades básicas. Você cai de paraquedas, por exemplo, hoje, num país em que o inglês é uma língua nativa. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa se comunicar, depois você vai precisar comer e atender suas necessidades básicas, depois se locomover. Então essa é a ordem, não é... hoje eu vou ensinar sobre vocabulário de ônibus, hoje eu vou ensinar sobre vocabulário de comida. É partindo do princípio daquilo que realmente você vai usar. Quando eu falo que o método não é um método engessado, é que dentro desse panorama que eu coloco você de como é o método Fluir hoje, o método Fluir ele já é uma junção de tudo que deu certo para mim, porque eu levei mais de 10 anos para aprender um idioma e eu acho que eu poderia ter aprendido muito mais rápido e ter sido muito mais produtivo em muito menos tempo se eu tivesse dentro de uma metodologia certa e de alguém que me orientasse da forma correta daquilo que realmente eu deveria aprender. Além disso, além dessas minhas experiências, então eu pego tudo aquilo que deu certo dentro desse período de mais de 10 anos estudando inglês, eu também pego coisas de fora. Hoje, minhas pesquisas, eu acho que uns 80% das pesquisas que eu faço na internet é em inglês. Se você faz uma pesquisa em português, você tem ali alguns resultados de pesquisa do Brasil, de Portugal e de mais alguns países que falam português. Mas se você faz uma pesquisa em inglês, existe um falante de inglês em qualquer lugar do mundo. Então você pega conteúdo do mundo inteiro, porque inglês é uma língua universal. E aí dentro disso eu pego metodologias de fora, de poliglotas que falam, sei lá, 12, 14 idiomas em um ano. A gente às vezes leva 6 anos, 7 anos para aprender um idioma. Eu levei mais de 10 anos para aprender o inglês. Então, como que eles têm essa facilidade? Qual que é a metodologia que eles utilizam? E aí eu trago, eu junto, pego o melhor de cada um e junto dentro desse método. Como o método é meu, não preciso deixar ele engessado, sabe, dentro dessa caixinha. Então, para pensar fora da caixa, vendo coisas lá de fora, trazendo para cá para o Brasil, né, juntando dentro dessa metodologia, algo que realmente vai ter uma produtividade melhor, que vai gerar um resultado em menos tempo e beneficiar os alunos do método Fluir hoje. Uma das coisas que eu trabalho é entender que você já tem o seu idioma, sua língua nativa, que é o português, e você aprendeu isso de alguma forma. E sabe como você aprendeu? Você nasceu, obviamente, você só ouvia as pessoas, depois você começou a falar com dificuldade, e depois as pessoas que criaram você, que cuidaram de você naquele período, iam corrigindo a sua pronúncia. Então, no método Fluir, eu passo pelo mesmo processo. Primeiro o aluno só ouve, depois ele começa a falar, mesmo com dificuldade, e depois o professor vai corrigindo a pronúncia, para que ele vá ganhando essa naturalidade, as palavras e as frases fiquem automáticas, saiam naturalmente, fluam. Essa é a ideia do método Fluir. Fluência, naturalidade na hora de falar. Porque tem muita gente que sabe muito de inglês, mas na hora de falar mesmo trava. O meu principal objetivo como professor é que o aluno tenha essa confiança na hora de falar. E a gente exercita isso com ele também. Eu ensino inglês dentro do método Fluir, com a linguagem voltada para as crianças e uma outra linguagem voltada para os adultos. Para os adultos eu faço pelo básico, intermediário e avançado, a partir dos 14 anos de idade. Então de 14 para cima eu já começo a trabalhar com os níveis, básico, intermediário e avançado.
com as crianças é dividido. De 5 a 7 anos é um trabalho, porque a gente trabalha com jogos, com músicas, com vídeos, é bem dinâmico assim. A criança ela nem percebe que ela está aprendendo, mas ela está aprendendo muito, e os pais, eles começam a ver a evolução da criança, mas a criança, ela acha que ela está só brincando, está só se divertindo, e não, ela está aprendendo a segunda língua. Então, de 5 a 7 anos, de 8 a 10 e de 11 a 13. Cada jogo, cada música é específica para cada idade. E com os adultos a gente já trabalha com filmes, com séries, com esportes. O investimento para você fazer inglês no Método Fluir hoje é de R$150, sem taxa de matrícula. O valor não altera até o fim do curso e o material nós disponibilizamos para você gratuitamente. O contrato de inglês do Método Fluir, ele é semestral, ou seja, por um período de 6 meses. Mas independente do período que você esteja assistindo esse vídeo, você pode pedir a sua aula experimental, que é completamente gratuita. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar algum comentário, alguma dúvida que você tiver aí para mim, tá? Eu vou respondendo você, ou entre em contato nesse WhatsApp que está passando aqui embaixo, e eu vou ter o maior prazer de responder, de tirar todas as suas dúvidas por lá. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.